Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 32. Uma confissão muito ousada. Eren estava um pouco nervoso em propor casamento a Ai. Ele pensou em como faria isso e decidiu simplesmente recorrer às memórias do pai. Ele teve vislumbres de quando pediu sua mãe em casamento. Foi algo muito simples. Ele a pediu em casamento logo depois que sua mãe se recuperou da peste que se espalhou logo após seu pai chegar a Paradis. Foi um pedido de casamento muito simples e fácil. Seu pai simplesmente pediu e, uma semana depois, ele se casou pela segunda vez. Quase imediatamente depois, Eren foi concebido. Por algum milagre, as lembranças que ele viu do pai não incluíam aquele momento em particular. Algo pelo qual Eren era incrivelmente grato, já que a última coisa que ele queria ver era como ele foi concebido. Por outro lado, todas as memórias foram selecionadas por seu eu futuro, bem, agora seu eu passado, quando ele tinha controle total sobre o Titã Fundador. Então, ele intencionalmente evitou enviar essas memórias para si mesmo. Então, seria fácil. Ele tinha quase uma certeza de que Ai também se importava com ele. Ai provavelmente diria sim, e então ele poderia protegê-la com mais facilidade. Ele se importava com ela e com os filhos, embora não tivesse certeza se realmente a amava. No entanto, o amor não importava em um casamento. Ela poderia lhe dar um bom lar e ele poderia protegê-la e aos filhos. O casamento era uma transação simples entre duas pessoas compatíveis, e o amor acabaria surgindo. Pelo menos ele acreditava que sim. Como era domingo à noite, ela teve que ir ao ensaio com as crianças que a acompanhavam. Eren também veio, pois ela queria aproveitar o dia para confessar seus sentimentos. Mei estava pressionando para que se confessasse hoje, então ela recomendou que fizesse isso quando terminasse, para que pudesse aproveitar o dia seguinte para ir a um encontro com ele. Como as crianças estavam começando a escola, era a melhor oportunidade de passar um tempo a sós com Eren e curtir um jantar romântico ou um filme com ele. Era o momento perfeito para se confessar. Ok, mas como faço isso? Ai perguntou a Mei, que estava ocupada enxugando o suor do pescoço. Não é tão complicado, Ai. Disse Mei. Como você e Car se confessaram? Ele simplesmente me perguntou, disse Ai. Fiquei nervosa na hora, mas ele tinha um jeito que facilitou tudo. Nunca precisei me confessar para um garoto antes. Basta ficar sozinho com ele e confessar. É fácil assim, disse ela. Diga que você tem sentimentos por ele e que quer sair com ele. Eu sei que ele sente o mesmo por você. Mas como você sabe? Perguntou Ai. É o jeito como ele age perto de você, ela disse. Só confie em mim. Ele vai dizer sim. Ok. Ai disse, tentando acalmar os nervos. Então, sozinha? Ela perguntou. Você pode fazer isso na nossa frente, mas vai ser um pouco mais estressante, ela aconselhou. Eu levo as crianças até o carro da Miyako-san, você faz o que precisa fazer. E o meu carro? Perguntou Miyako. Ai vai confessar, disse Mei. Mei. Disse Ai. Sério? Disse o presidente Saito. Eu realmente não acho que seja uma boa ideia. Vamos manter isso em segredo, chefe, disse Mei. Não se preocupe, mantivemos meu casamento em segredo. Então, a Ai vai ficar bem. Sim, mas ainda não me sinto confortável com isso, disse Saito. Ichigo, chega dessa preocupação paterna. Miyako suspirou. Deixe-a fazer o que quiser. Não é preocupação paterna. Todos sabiam que ele estava mentindo. E os meus negócios? O negócio que você estava pensando em abandonar depois que Ai quase morreu? Mei o denunciou pela mentira. Posso demitir você, Mei. Ameaçou Saito. Não, você não pode. Ela riu, sabendo que tinha vencido. Malditos ídolos. Saito apenas balançou a cabeça. Calma, Ichigo. Miyako riu. As outras meninas saíram para o corredor, deixando Miyako, Saito, Mei e Ai sozinhas para limpar alguns dos adereços que usaram. Ai soltou o rabo de cavalo, suspirando enquanto a tensão em sua cabeça era aliviada e seu cabelo bagunçado se soltava. Ela também imaginou que o visual bagunçado poderia impressionar Eren um pouco. Como foi o treino? Perguntou Eren enquanto entrava na sala de dança. Eren entrou com seus filhos, que entraram para vê-la, já que ela claramente havia terminado. Muito bom, muito bom. Ai mudou para inglês. Você está melhorando em perceber isso. Eren riu. Eu nunca desisto. Ela mostrou a língua para Eren. Como foi o treino, mamãe? Ruby perguntou a Ai enquanto corria até sua perna. Foi divertido, embora a mamãe esteja muito cansada, disse Ai tristemente. Eu sei. Ruby disse, pulando um pouco, então Ai teve que pegá-la no colo para abraçá-la. Ah, mamãe se sente muito melhor.
Ai mentiu. Suas pernas gritavam com o peso repentino adicionado após o treino. Bem, nós vamos, certo, presidente? Mei Mei disse em inglês. Claro. Ele deu de ombros, sabendo o que viria a seguir. Você tem que ir com Mei Mei-san. Ai disse para Ruby. Por quê? Ruby fez beicinho enquanto Ai a abaixava gentilmente. Na verdade, eu tenho uma coisa para dizer rapidinho, Ai, disse Eren, interrompendo-a. E? Ai questionou, sem saber o que queria dizer. É importante, disse ele. Mei Mei e Miyako arregalaram os olhos, imaginando se Eren seria o primeiro a confessar. Elas nem tinham saído do quarto ainda, então ainda estavam bem próximas, e sabiam que Eren sabia disso. Ai teve um pensamento parecido e corou. Será que Eren iria confessar seus sentimentos ali mesmo? Enquanto todos estavam presentes. Ele ia simplesmente dizer isso, se colocando em uma situação tão constrangedora? Que ousadia! Ai sentiu-se corar ainda mais. Admitiu plenamente para si mesma que tinha um tipo. Esse tipo era o de homens confiantes e corajosos. Homens capazes de fazer qualquer coisa, por mais constrangedor que parecesse, ou de falar e se portar com confiança. Embora dissimulada, Hikaru tinha aquela confiança que a atraía. Se Eren fosse confessar seus sentimentos na frente de todos, Ai sentiu que iria se derreter com a ousadia. Ela se apaixonaria por ele tão facilmente por causa daquele nível de confiança. Ela se casaria com ele imediatamente se ele fizesse isso. Quero que você se case comigo, disse Eren. E? Ai disse com uma voz baixa e fraca. E? Ela gritou. Ela estava sendo hiperbólica. Saito e Miyako ficaram boquiabertas com o que Eren acabara de dizer. Ele disse isso na frente de todos, sem se importar com o que as pessoas pensavam dele. Só dizendo que queria se casar com ela, o quão rápido ele achava que o relacionamento deles ia. Mei Mei não esperava por isso. Ela não imaginava que ele simplesmente a pediria em casamento. Imaginou que Eren sentia algo por ela e não ficaria surpresa se ele acabasse se confessando primeiro. Mas isso foi rápido demais. Ele simplesmente pulou todas as etapas de um relacionamento. Aqua estava igualmente confusa. Será que Eren realmente achava apropriado fazer o pedido daquela forma? Não houve preparação, nenhuma ocasião especial, nem mesmo um anel. Apenas um pedido sem nenhum arranjo. O que está acontecendo? Ruby sussurrou no ouvido de Aqua, já que ela não entendeu exatamente o que ele disse. Eren acabou de pedir Ai em casamento, ele disse, incrédulo. Ruby foi a única que pareceu feliz com aquela revelação. Ai tentou falar. Ai decidiu se conter e passou correndo por Eren, atravessando a porta e entrando no corredor para escapar da proposta de Eren. Ela fechou a porta atrás de si e correu alguns metros para longe, encostando-se na parede para processar completamente o que ele lhe disse. Eren tinha acabado de pedir Ai em casamento, sem medo, sem romance, nem mesmo um anel. Apenas um pedido simples que ela não esperava. O que ela deveria dizer? Ela não queria rejeitar um pedido dele, mas também não se sentia nem perto de estar pronta para dizer sim. Ela gostaria de talvez se casar com ele um dia, daqui a um ano, quando se conformar com seus sentimentos. Mas era cedo demais. Há passos que precisam ser seguidos primeiro. Datas, presentes, roupas do casal, esse tipo de coisa. Como ele pode simplesmente fazer o pedido sem seguir os passos? Ah, não, ela basicamente o rejeitou. Ela percebeu que tinha acabado de fugir, ele devia sentir que ela o rejeitou. Ela meio que sentiu, pelo menos o pedido em si. Mas ela estava totalmente disposta a ir ao encontro. Então, ela não queria que ele pensasse que ela o rejeitou completamente, apenas querendo não se casar ainda. Mas por que ele simplesmente a pediria em casamento daquele jeito? Não fazia sentido para ela. Como ela deveria pensar nele depois disso? Espera aí, ele é de uma área rural, certo? Se ele é de uma área rural, isso significa que provavelmente foi criado com valores mais tradicionais. Ele já tinha dificuldade para entender coisas como tecnologia e outros aspectos de uma cultura mais moderna. E se as visões dele sobre romance também forem mais tradicionais? Fazia sentido, pois, para ele, ela simplesmente rejeitava qualquer tipo de relacionamento romântico com ele. Ela se esquecia completamente de que ele era mais tradicional e de uma região rural do leste europeu. Mas o que ela deveria fazer? Ela não podia se casar com ele, ainda não. Será que ele se daria bem com a cultura moderna de namoro? Ai sabia que poderia esperar até depois do casamento para transar, se ele fosse tão tradicional. Ai só transou uma vez e não gostou muito, então ela não tinha problema em esperar. Mas será que ele aceitaria namorar? Será que ele acharia desrespeitoso com a cultura dele se ela dissesse que queria esperar pelo menos um ano? O que ela iria fazer?
Esta foi a segunda vez que Eren tentou confessar seus sentimentos a uma mulher, apenas para ser rejeitado por ela. É verdade que Mikasa era tímida demais para admitir seus sentimentos, mas com Ai não havia dúvidas. Ela fugiu completamente e o abandonou sem resposta. Ele presumiu que aquilo era apenas uma rejeição completa. Não havia como ela se interessar por ele se simplesmente fugisse daquele jeito. Pelo menos agora ele sabia onde eles estavam. Eren sorriu e começou a rir baixinho consigo mesmo. Percebeu que às vezes ria em momentos inapropriados, mas não conseguiu se conter diante da ironia. Duas mulheres Zoro o rejeitaram completamente. Pois bem, a felicidade dela superava a dele. Então, mesmo que ela não demonstrasse interesse nele, ele jurou continuar a protegê-la. Ele sabia que se importava com ela, então, mesmo que ela não sentisse o mesmo, ele certamente a protegeria, assim como aos seus filhos. Que diabos foi isso? Mei Mei falou. Acho que ela me rejeitou, disse Eren com uma leve risada. Bom, sem brincadeira, ela disse. Você simplesmente decidiu pedi-la em casamento na frente de todo mundo. Quer dizer, o que você esperava que ela dissesse? Eu sinceramente esperava que ela dissesse sim, disse Eren, com sinceridade. Acho que eu estava errado. Você é apenas intencionalmente estúpido ou está brincando com a Ai? Perguntou Mei Mei. O que isso significa? Eren estreitou os olhos para a garota. Acho que ele está sendo um idiota, Miyako interrompeu. Que tipo de sujeito desesperado pede uma garota com quem nem está saindo? Aí está a palavra de novo. Namoro. O que isso significa? Sério, principalmente com o jeito que você riu, disse Mei Mei. Você está tentando humilhá-la de propósito. Por que eu faria isso? Perguntou Eren. Porque você sabe que ela gosta de você, disse Mei Mei. Se ela fez isso, por que ela me rejeitou? Perguntou Eren. Porque você a conheceu há apenas um mês. Mei Mei gritou, como se fosse óbvio. E? Perguntou Eren. Faz muito tempo. Você está falando sério, Mei Mei disse, percebendo. Por que não estaria? Perguntou Eren. Não entendo por que você está tão chateada, Meme. Mei Mei. Ela gritou. É a Mei Mei. E? Perguntou Eren. Por que eu tentaria lembrar do seu nome? Como? Ela perguntou, ofendida. Desde que cheguei a este país, as pessoas me insultam por não saber coisas que são básicas para vocês, disse ele em tom frustrado. Bem, vocês não fizeram nada além de insultar a minha inteligência, disse ele. Vocês dois demonstraram hostilidade e desconfiança comigo sem motivo. Apontou para Saito e Miyako. Então, não me importo em lembrar seus nomes. A única pessoa que se desculpou por me insultar foi a Ai, e ela o fez sem querer. Ok, entendi seu ponto, disse Mei Mei. Sabe? Perguntou Eren. Porque vocês parecem esquecer que minha terra natal não é nem de longe tão avançada quanto a de vocês. Nossa cultura é completamente diferente e muito menos avançada tecnologicamente. Mesmo assim, vocês sempre me insultam por não saber algo que eu nunca experimentei antes. Eu não sou idiota. Sou bem educado. Só porque não conheço a cultura de vocês, não significa que eu seja idiota. Saito, Mei Mei e Miyako olharam para baixo quando Eren as repreendeu pelo desrespeito que demonstravam. Elas sabiam que ele estava certo. Esperavam que ele soubesse de algo que não poderia saber, já que vivia em uma Crimeia devastada pela guerra. Você tem razão, Mei Mei cedeu. Eu não percebi que estava sendo tão desrespeitosa com você, sinto muito. Ela fez uma reverência. E, eu também, Eren, disse Miyako. Mesmo depois de tudo que você fez por nós, se colocando em perigo para salvar a Ai. Eu ainda não gosto de você, mas admito que também fui rude. Me desculpe também. Eu estava errado, disse Saito. Obrigado, disse Eren, sem esperar que eles realmente o ouvissem. Mas esse não é o problema, disse Mei Mei. E quanto a Ai? Ela claramente me rejeitou. Eren deu de ombros. Não, ela queria namorar você, disse Mei Mei. De novo, o que é isso? Perguntou Eren. Bem, como você descreve exatamente o namoro? Basicamente, começou Miyako. Vocês saem para se conhecerem melhor, como para jantar, por exemplo, explicou ela. Então, basicamente fazer exatamente o que temos feito desde que nos conhecemos? Perguntou Eren. Mas não eram encontros, disse Mei Mei. Sim, é preciso romance para haver um encontro, disse Miyako. Então, sair para jantar, romanticamente? Eren perguntou, sem entender completamente a diferença. Exatamente. Mei Mei disse, sem entender que Eren não sabia do que eles estavam falando. Deixa eu te dar um exemplo, disse Miyako. Você vai a um café ou algo assim, pede uma bebida com 2 canudos e os dois bebem. É uma coisa fofa de casal.
Mas isso não significa que beberíamos menos, já que dividiríamos. Perguntou Eren. Mais ou menos, é para ser romântico, disse Miyako. Como é romântico compartilhar uma bebida? Perguntou Eren. Ok, que tal, em vez disso, combinar as roupas do casal? É uma coisa muito popular no Japão, disse Meimei. Você quer que eu use uma saia? Ele perguntou. Não. Meimei respondeu rapidamente. Quero dizer, cores. Mas por quê? Perguntou Eren. Isso tudo parece sem sentido. Na nossa cultura, é romântico, disse Meimei. E você faz isso por um ano e depois se casa? Ele perguntou. Mais ou menos, depende de quando cada um estiver pronto. Acho que não há problema algum em se casar em um mês, se ambos se sentirem confortáveis um com o outro. Mas, para Ai, pode ser um pouco rápido, explicou Meimei. Além disso, você precisa se esforçar mais em uma proposta, disse Miyako. Como? Perguntou Eren. Como é o namoro neste país? No meu, é bem direto. Bem, normalmente um homem se ajoelha e presenteia sua amada com um anel de diamante, disse Meimei. É mais uma tradição ocidental, mas muitos casais hoje em dia fazem isso. Por que um anel de diamante? Perguntou Eren. Porque aqui representa o casamento, disse Miyako, segurando seu próprio anel. E pode ficar caro. Saito riu. Porque os diamantes são caros? Perguntou Eren. Eles não são de onde você veio? Perguntou Miyako. Não. Eren balançou a cabeça. Não são baratos, mas são inúteis. Porque alguém os compraria. Eu poderia muito bem comprar a platina dela. Platina também é muito cara. Miyako olhou para ele. É caro aqui? Perguntou Eren. Não é só prata imatura. Não o chame de estúpido, não o chame de estúpido. Miyako sussurrou para si mesma em japonês. Se eu só preciso comprar algo caro para ela, que tal um balde de sal? Disse Eren. Sal não é caro, disse Meimei. Não aqui, mas de onde eu venho é, disse ele. Olha, é só uma cerimônia que fazemos aqui, disse Meimei. Mas, tirando isso, a Ai quer namorar você. Ela estava planejando se confessar antes de você me pedir em casamento. Ela ia confessar, disse Eren para si mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Eren, começou Meimei. Você ama a Ai? Não, pelo menos não agora, ele disse. Como você pode se casar com alguém se não tem certeza de que ama essa pessoa? Ela perguntou. Não é tão importante assim. Eren deu de ombros. Casamento é uma transação. Pode levar ao amor, e eu acredito que posso amá-la um dia, mas não é tão importante agora. Bem, aqui é importante, disse Meimei. É provavelmente a coisa mais importante neste país. Você não se casa até ter certeza de que ama alguém. E agora a Ai está tão confusa porque não sabe como reagir a isso. Entendo, pensou Eren consigo mesmo. Bem, então devemos conversar. Ele se virou na esperança de encontrar Ai. Se ela estava confusa, eles deveriam conversar e chegar a um entendimento. Claramente, havia uma diferença cultural ali que estava causando problemas, então eles precisavam conversar e esclarecer a confusão se quisessem avançar de alguma forma. Espere pelo menos um dia ou dois. Meimei gritou. Por quê? Perguntou Eren. Porque ela provavelmente está muito confusa agora. Então, dê um tempo, disse ela. Prefiro consertar isso agora do que esperar, disse ele, deixando-os na sala. Eren foi atrás de Ai, deixando as crianças e os adultos sozinhos na sala de dança. Todos estavam inseguros sobre o que fazer depois de toda aquela agitação emocional. Todos se sentiam cansados após aquela breve conversa. Ruby estava com dificuldade para acompanhar, mas meio que descobriu o que estava acontecendo com base em pistas contextuais. Então, Eren é nosso papai agora? Ela perguntou a Aqua. Ok, ela não acompanhou muito bem. Não, Ruby, ele não é. Disse Aqua. Mas ele pediu ele em casamento. A mamãe o ama, né? Ela perguntou. Ruby-chan. Meimei agachou-se até ficar na sua altura. Foi só um mal-entendido e eles vão tentar namorar por enquanto. Nada de papas para você ainda. Acho que eles deveriam se casar, disse Ruby. É um pouco ousado, não acha? Aqua perguntou. Não, ela disse. Ah, disse Meimei. Uma bebezinha tão inocente. Ela a abraçou. Pare, Ruby lutou enquanto Meimei a abraçava com força. Eren avistou Ai no final do corredor, ao lado de uma grande janela que ocupava a maior parte da parede. O sol estava se pondo, criando uma leve tonalidade laranja e amarela que brilhava através da janela. O rosto de Ai estava escurecido pelo sol. Sem dúvida, ela estaria iluminada se Eren se colocasse entre ela e a janela. Ai se virou quando ele se aproximou, com um leve rubor nas bochechas, enquanto se lembrava da conversa anterior que eles tiveram. Ei, Ai, Eren cumprimentou.
Eren. Como você está? Ai, queria se dar um tapa com aquela resposta idiota. Desculpe por mais cedo, disse Eren. Não precisa ficar, disse Ai. Fui eu quem te deixou sem resposta. Me desculpe. Ela fez uma reverência. Você realmente precisa parar de fazer isso, ele disse. É uma cortesia comum no Japão, disse Ai. Normalmente, quando você pede desculpas, você se curva. E a intensidade depende do quanto você está arrependido ou de quão superior é o status da pessoa a quem você está se desculpando. Sério? Perguntou Eren. Então, quão importante eu sou comparado a você? Você está realmente abaixo de mim. Ai mostrou a língua para ele. É mesmo? Eren riu sutilmente. E eu sou uma ídola famosa, afinal. Você devia se deleitar com o meu brilho radiante. Ai posou, rindo. Acho que sua filha me sacrificaria se isso significasse apaziguar algum deus pelo seu sucesso. Ele riu. E a Ruby às vezes diz coisas estranhas. Ela deu uma risadinha. Mas eu queria que você soubesse que Mei me explicou a confusão, disse Eren. Imaginei, disse Ai. Pensei um pouco e cheguei à conclusão de que você é de uma área rural e provavelmente mais tradicional do que nós, disse ela. É quase isso mesmo, disse Eren. Eu deveria ter percebido antes. Mas, para ser sincera, fiquei um pouco surpresa, disse ela. Está tudo bem. Eren dispensou o pedido de desculpas. Eu entendo. Agora que entendi o contexto, entendo por que você fugiu. Quer dizer, nunca ninguém me pediu seriamente em casamento, disse ela, mas pensou por um momento. A menos que você considere um fã qualquer gritando no meio da multidão. Ela riu. Mei também me disse que você estava planejando me confessar seus sentimentos. Droga, Mei. Por que ela disse isso tão abertamente? Agora Ai não pode mais fingir, não que ela queira, mas é bom ter essa opção. Sim, disse Ai. E considerando que você me pediu em casamento, presumo que também esteja interessado. Era estúpido ter dúvidas, mas ela não conseguia se conter. Sim, disse Eren. Não sei se te amo, mas gostaria de tentar. Você se casaria com uma garota que não tem certeza se ama? Perguntou Ai. De onde eu venho, o casamento é mais uma união de famílias do que qualquer outra coisa. O amor não é tão importante quanto ter filhos e criá-los bem, disse ele. É meio oposto aqui, você precisa ter certeza de que ama alguém antes de se casar com essa pessoa, disse ela. E se o cara for pobre? Perguntou Eren. Se você ama alguém, acho que isso não importa muito, disse Ai. Além disso, o dinheiro vem e vai. Eu sei disso melhor do que ninguém. Uma maneira interessante de ver isso. Eren riu. Mas você ao menos sabe como namorar? Perguntou Ai. Na verdade não, Mei me explicou, mas ainda é confuso, disse ele. Como assim? Algo sobre fazer o que temos feito, mas romanticamente. Eren deu de ombros. Não entendo como você consegue jantar romanticamente. Bem, poderíamos tentar dividir uma bebida com 2 canudos, sugeriu Ai com um sorriso. Viu, ela mencionou isso. E eu não entendo, disse ele. Como é romântico dividir uma bebida? Porque é como um beijo indireto, disse Ai. Por que beijar indiretamente? Perguntou Eren. Por que não beijar só? Bem, Ai pensou um pouco. Não sei, é só romântico. Ela deu de ombros. Certo. Eren riu para si mesmo. É sim. Ai o encarou. Você vai ver quando a gente sair. Eu vou te mostrar o quão romântico pode ser. Eu não sei, você não é muito bom na maioria das coisas. Ai deu um soco no braço de Eren. E tá aí, gemia enquanto ela segurava o punho. Pare de se exercitar tanto, dói bater em você. Não acho que eu deva ser a pessoa que recebe ordens de alguém que me bateu. Ele riu. Você também não é muito bom, ela o rebateu verbalmente. Quer dizer, nem anel, nem ideia de pedido de casamento. Só dizendo sem rodeios. Aparentemente, preciso comprar um diamante ou algo assim. Eren deu de ombros. Os rituais de cortejo aqui são diferentes. Um anel de diamante seria legal. Ai riu. Tem algo sobre ser caro, né? Perguntou Eren. É mais uma questão de intenção, na verdade, disse ela. Não quero nada caro. Se você quer que eu exiba minha riqueza, eu poderia simplesmente comprar um balde de sal. Ele riu. Ai começou a rir disso. Ela segurou a barriga, imaginando Eren se ajoelhando e pedindo-a em casamento com um balde de sal, antes de tropeçar e se cobrir de sal. Era uma imagem engraçada e nada do que ela esperaria dele. O sal é mais caro que um diamante na Ucrânia? Ela perguntou, acalmando o riso. Eren sinceramente não fazia ideia, mas era mais caro na casa dele. Diamantes eram apenas pedras inúteis. O sal não só adiciona sabor à comida, como também é necessário para se manter saudável. E, disse Eren.
Na verdade, eu receberia em sal lá nos escoteiros. Pago em sal? Ela perguntou. A maior parte do pagamento era para alimentação e manutenção do nosso equipamento. Principalmente porque nosso financiamento era ruim. Metade do nosso pagamento era meio quilo de carne por semana e um saquinho de sal por semana, explicou ele. Receber em sal? Perguntou Ai. É por isso que você coloca sal em tudo. Sim, é delicioso, disse Eren. Só podíamos colocar uma pitada de sal por refeição antes que acabasse no fim da semana. Mas economizávamos um pouco quando saíamos em missões. O que você comia durante as missões? Perguntou Ai. Principalmente pão seco, mas ocasionalmente comida enlatada, disse ele. Dependia de quanto tempo estávamos em missão. Isso parece nojento, disse Ai. Era melhor do que as rações de campanha que tínhamos no corpo de cadetes. Ele riu. Uma pitada de sal deixa qualquer coisa com um gosto bom. Isso é péssimo para a nutrição, disse Ai. Meio quilo de carne por semana. Você precisa de mais proteína para ser saudável. Tenho medo de perguntar o que você comia normalmente. Principalmente ensopados de legumes que recebíamos de nossas fazendas ou de alguns comerciantes, disse Eren. Você se acostuma. Bem, você vai comer de forma nutritiva enquanto eu estiver aqui, disse Ai. Vou garantir que, de agora em diante, todas as suas refeições sejam preparadas por mim. Então, tipo uma esposa. Eren brincou. Cuidado, vou fugir de novo. Ela riu. Você não pode me ultrapassar, ele brincou. Farei com que Ruby ataque você. Então eu posso realmente perder, ele brincou. Ai e Eren pararam por um momento para observar o pôr do sol, deixando o brilho do sol os envolver. Tem certeza de que está tudo bem em namorar? Perguntou Ai. Não é algo que você já tenha feito antes. Sou um estrangeiro neste país, disse Eren. Não tenho direito de obrigar você a seguir meus costumes, principalmente porque você se sente tão desconfortável com isso. É muito cedo para mim agora, disse Ai. Eu sei, e não se preocupe. Eu entendo. Eren sorriu para ela. Então, vou esperar até você estar pronta e continuar com esse negócio de namoro até descobrir. É justo, já que sou um hóspede no seu país. Bem, vou bolar um plano para o nosso primeiro encontro oficial, disse Ai. Sério? Eren perguntou. Como você é novato, eu vou planejar primeiro. Normalmente, o homem faz todo o planejamento, então, depois que você entender como funciona, espero que você planeje nossos encontros a partir de então. Ela disse. Claro, Eren deu de ombros. Só não se surpreenda se eu estragar tudo, já que tenho pouquíssimo conhecimento sobre o assunto. É por isso que eu vou te perdoar nas primeiras vezes. Ai deu uma risadinha. Claro, disse Eren. Então, o beijo acontece durante o namoro ou depois do casamento? Perguntou ele. Bem, durante o encontro, é claro, disse Ai. Mas você precisa da atmosfera certa. Ai ficou completamente chocada ao sentir os lábios de Eren nos céus. Ele teve que se abaixar para alcançá-la, principalmente por ser tão alto. Seus olhos estavam arregalados e ela estava paralisada em choque total. Ela conseguia ver o rosto de Eren do beijo, o brilho do pôr do sol deixando sua pele quase bronzeada, com reflexos no cabelo devido à luz do sol. Ele parecia tão incrível agora, mesmo sabendo que seus olhos estavam vesgos por estar com o rosto dele tão perto do dela. Ela fechou os olhos enquanto o deixava beijá-la. Foi um beijo muito inocente, sem envolvimento de língua. No entanto, Ai se perguntou se Eren sequer sabia o que era aquilo, já que ele era tão tradicional. Eren se afastou do beijo, ficando de pé em toda a sua altura e olhando para Ai, que estava corando furiosamente com a ação repentina. Sério, você não se importa com o que as pessoas pensam de você? Ela tentou tirar da cabeça o beijo que tinha dado. Ela ficou mais uma vez surpresa com quão repentino e ousado ele era. Não se importava nem um pouco com o que as pessoas pensavam dele. Ele tinha uma tendência a fazer as coisas de repente sem aviso, o que era outro fator que a atraía. Quando ela olhou para ele, Eren estava quase brilhando sob a luz do sol. Ai admitiu que essa visão, somada à sua ousadia repentina, era realmente muito romântica. Por que eu faria isso? Perguntou Eren. Como quando você me pediu em casamento mais cedo. Como você consegue ser tão ousado na frente de todo mundo? Ela perguntou, sem entender como ele conseguia ser ele mesmo e não se importar com o que os outros pensavam. Eles não gostam de mim, e o sentimento é mútuo. Eren deu de ombros. Então, eu realmente não me importo com o que eles pensam. Além disso, se você dissesse sim, eles acabariam descobrindo. Acho que sim, disse Ai. Mas não se preocupe, Aqua-chan e Ruby-chan gostam de você. Então, está tudo bem. Ela riu. Deveríamos voltar, disse Eren.
Antes que aquele seu presidente fique chateado de novo. Pega leve com ele, disse Ai. Ele se importa muito com os funcionários, então é natural que esteja preocupado com o senhor misterioso daqui. Misterioso? Perguntou Eren. E, demorou tanto para descobrir de onde você é, disse Ai. Às vezes, quase tenho que arrancar informações sobre o seu passado de você. Prefiro que a maioria das coisas fique no passado, disse ele. Ai entendia isso. Havia coisas sobre si mesma que ela queria manter enterradas, especialmente sobre sua mãe. Eren também era um veterano de guerra, e ela podia imaginar que ele devia ter lutado contra isso por muito tempo. Ela esperava que, eventualmente, ele compartilhasse essas histórias com ela, sem outro motivo a não ser para que ela o ajudasse a se sentir melhor. Queria que os olhos dele brilhassem com a mesma inocência que ela vira na praia, e nunca com a raiva que ele demonstrava contra Ryosuke e aquele cara da Yakuza. Mamãe. Ruby correu até ela e abraçou sua perna. Ei, Ruby-chan. Ela respondeu. O papai vai voltar para casa. Ai perguntou em choque. O que ela disse? Perguntou Eren. Nada. Ai tentou desviar. Ela só perguntou o que tem para o jantar. Ela mentiu. Você sabe que eu sei o que significa a palavra papa, certo? Ele perguntou. Então, por favor, deixe-me acreditar que você acreditou na minha mentira, disse Ai, corando, antes de se virar para Ruby. Eren-san e eu estamos indo devagar, Ruby-chan, ele não é seu pai. Então, vocês dois ainda não vão se casar? Ela perguntou. Aqua colocou a mão na cara, mais uma vez se perguntando quão jovem Ruby era antes de morrer. Ela devia ter perto de 10 anos, no máximo. Talvez 13, se ele estivesse certo, e ela fosse emocionalmente atrofiada como Ai. Não vamos, disse Ai. Mas vamos tentar namorar primeiro, para que ele não seja seu pai por um tempo. Se um dia isso acontecer. Bem, ainda vou chamá-lo de papai, disse Ruby desafiadoramente. Ai apenas suspirou, embora achasse a versão ingênua e infantil de romance da filha fofa. Ruby ainda era tão jovem, então, para ela, romance era tão simples quanto um anime infantil. Rápido, com pouquíssimas preocupações ou problemas. Ela sorriu ao ver a inocência da filha. Normalmente eu diria que você o expulsaria com esse seu comportamento, Aqua interrompeu. Mas considerando que ele a pediu em casamento, acho que ele não se importaria. E havia Aqua, que tinha uma visão de mundo tão adulta, apesar dos 4 anos. Às vezes, ela desejava que ele pudesse ser uma criança normal e ter as mesmas visões ingênuas da irmã. Ela o culpava por assistir ao noticiário o tempo todo. No entanto, ela achou adorável a sua maneira. Ele sempre agia como se fosse mais velho do que era, e ela sempre imaginou que ele usaria essa fachada para tentar parecer mais maduro do que era. Era fofo, ainda que um pouco de partir o coração. Aqua-chan. Ai franziu a testa para ele. Pare de ser tão grandão. Seja como Ruby-chan, ingênuo e fofo. Sério? Ela ficou chateada com isso. É verdade que ele provavelmente deveria ter uma mentalidade infantil sobre o amor, já que todos achavam que ele tinha 4 anos, o que ele meio que tem, mas, de todos nesta sala, ele provavelmente era o que tinha mais experiência em relacionamentos. Menos provavelmente Saito e Miyako, já que eles provavelmente namoraram outras pessoas antes de se casarem. Bem-vindo à família, Eren-san, disse ele com uma expressão impassível. Meu homenzinho. Ai deu uma risadinha e foi abraçá-lo gentilmente, interpretando isso como mais um exemplo de sua natureza estoica. Deveríamos ir para casa. Vocês dois têm o primeiro dia de aula amanhã e precisamos fazer uma comida deliciosa. Querem jantar com o Eren? Eren olhou para ela e apenas suspirou. Quer dizer, quer jantar com a gente hoje à noite? Ela disse em inglês. Claro, ele disse. Fim da parte 32.